Então, rapidamente, gostava de pedir aos irmãos para que juntos pudéssemos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 1. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, no seu versículo 1. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Graças a Deus. Então a Bíblia diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e das suas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto por um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Lembra-te do teu Criador antes de chegar esse dia. Amém? Antes do corpo envelhecer e tornar-se enfraquecido. Aqui nós encontramos uma metáfora em que mostra moedores, os dentes, mostra o ruído, os ouvidos, a capacidade auditiva vai reduzindo e vamos perdendo o vigor ao longo do tempo. E à medida que os cabelos vão se embranquecendo, a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador antes disso. Amém? Lembra do teu Criador hoje, antes do amanhã, diz a palavra de Deus. Porque são várias fases da vida. E a palavra de Deus, antes que chegue à fase seguinte, a Bíblia diz que lembra-te do teu Criador. Não sei em que fase etária está agora, mas a Bíblia diz que antes que venha a fase etária seguinte, antes que complete os anos do próximo ano, lembra-te do teu Criador. Então, meus irmãos, eu quero dar aos irmãos 3 razões pelas quais o jovem deve lembrar-se do seu Criador. Amém? E razões essas também que o irmão ou a irmã deve lembrar-se do seu Criador. A Bíblia diz em Salmo 36, versículo 9, nós podemos ir caminhar juntos. Salmo 36, versículo 9. A Bíblia diz o seguinte: esta é a primeira razão pela qual nós devemos lembrar do nosso Criador no tempo da nossa mocidade, no tempo da nossa juventude, enquanto ainda estamos a respirar. Diz a palavra de Deus: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Porque em ti está o manancial da vida. Amém. A Bíblia diz que em Deus está o manancial da vida. A fonte abundante da vida está em Deus. A Bíblia diz que de Deus jorram os rios da vida. E a Bíblia diz que em Deus está a vida, porque o mesmo Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém?
Então, o jovem deve lembrar-se de Deus nos dias da sua mocidade, porque Deus é o manancial, é a fonte das águas da vida. Quando o jovem não se aproxima de Deus, olhando para esta palavra, lembrar-se de Deus, do que nós lemos em Eclesiastes, ela deriva de uma palavra hebraica chamada zakar, que significa recordar, celebrar, que significa tornar conhecido, clamar. Então a palavra de Deus nos diz que Deus é a fonte abundante da vida aqui em Salmo. E Deus não deixa isto, digamos que, sem clarificar o que é isso. Porque se nós olharmos a palavra de Deus, descobrimos também que se nós não estamos nele, não há vida em nós. Olhamos a palavra de Deus em Jeremias capítulo 2, versículo 12, para nós entendermos até que ponto nós precisamos nos lembrar de Deus e considerar Ele como um manancial de águas vivas. Jeremias capítulo 2, versículo 12 e 3, diz a palavra de Deus o seguinte: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque é absurdo, é espantoso o que o Senhor vai descrever no versículo 13. Diz o seguinte a palavra de Deus no versículo 13: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rocas que não retêm as águas. Porque a mim me deixaram e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Quando o jovem não se lembra de Deus no dia da sua mocidade, quando o jovem não se vira para o seu Criador no dia da sua mocidade, negligencia a fonte da vida, negligencia a fonte de águas vivas. Mas porque o jovem, como qualquer um ser humano, tem uma necessidade primordial de viver, vai procurar vida para poder satisfazer a necessidade que tem dentro de si de manter-se vivo. E nessa busca pela satisfação e pela alegria de viver, Deus diz que cavaram para si cisternas. Fala da atitude do povo. Cavaram para si cisternas e deitaram água ali, mas as cisternas, esses reservatórios, não estavam devidamente selados. São reservatórios com furos e vão se esvaziando. Quando nós deixamos Deus como a fonte da vida, obedecemos a instrução do mundo e a sua filosofia e a orientação da nossa própria carne para buscar alegria em outras coisas, para buscar a vida em outras coisas. A vida que é promovida por outras pessoas, a vida que é promovida pelo mundo. Então os nossos olhos veem, cobiçam, desejam e vão atrás e abandonam a fonte das águas vivas. Mas o fato é que todas essas fontes de busca pelo prazer e pela satisfação e pela alegria distante da fonte da vida, diz a palavra de Deus, elas não retêm a água para satisfazer e matar a sua sede. À medida que nós cavamos nelas, descobrimos que elas não conseguem reter a água. À medida que lançamos a mão para pegar algo que pode satisfazer e trazer alegria, depois de segurar, até diz que isso, nós descobrimos que é uma ilusão, como uma nuvem que se dissipa das mãos e nada retemos. E continua a sede.
E continua a sede e a busca pela satisfação da sede na juventude. E vamos atrás de muitas coisas. Mas a Bíblia de Deus diz que, lamentavelmente, estranhamente, admiro tanto, estou escandalizado, deixaram a fonte da água viva. Na busca pela satisfação, no versículo 14, diz a palavra de Deus: acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Quando nós deixamos a Deus e ocupamos o tempo na busca pelas soluções que nos dão, nós abraçamos ídolos. Colocamos todas as coisas no lugar que Deus devia ocupar. Buscamos o dinheiro e amamos o dinheiro, porque a filosofia que está por trás diz que ele vai trazer felicidade. E matamos e destruímos, afastamos, pisamos, para que possamos conseguir as notas. De tal forma que a convicção é: se eu conseguir e encher o meu bolso, então o meu coração vai se encher de alegria, estarei bem. Mas a Bíblia diz que essas coisas que eu preciso, em detrimento de Deus, elas me atam e me prendem a elas mesmas. Acaso é Israel servo? Por que então veio a ser presa Israel? Por que ficou atado o meu povo aos ídolos? A busca pela bebida, na necessidade de encontrar alegria. Eu bebo e me embriago. E penso que vou encontrar alegria ali. Mas o que acontece é que isso me agarra e me prende a ela mesma. Porque toda idolatria, detrás de todo vício, há uma mão diabólica, a ação demoníaca. Quer creia, quer não. É o que a Bíblia ensina. E toda busca pelos ídolos é uma adoração que faço a essas coisas. Porque aquilo que substitui a Deus, eu vou adorar isso. Não importa o que for, eu vou servir a isso com o meu tempo, com as minhas energias, com os meus pensamentos. Então Deus diz que Israel cometeu 2 erros: abandonou-me a mim e buscou aos ídolos e cisternas. Então Deus é o manancial de águas vivas. No capítulo 18, no versículo 18, diz o seguinte, a palavra do Senhor: agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas do Senhor? E que te importa a ti o caminho da Síria, para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, que vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová, Deus dos exércitos. À medida que eu abandono a Deus e vou seguir a minha jornada pela vida, entendo eu que vou perseguir a minha felicidade, a minha satisfação, e deixo Deus distante de mim. Mas a palavra de Deus diz que ao longo da jornada, Deus levantará inimigos contra si, para que possais saber, testemunhar a amargura de deixar a Deus e o seu temor. Quando deixamos a Deus, há uma falsa esperança de que eu estarei bem com os meus amigos, nas coisas que estou fazendo, nas consultas onde vou. Há uma falsa esperança de que vai dar certo. Há uma falsa esperança de que vai terminar bem. Mas a palavra de Deus diz assim a mim esta manhã, que não vai terminar bem. Não vai terminar bem para si. Não vai terminar bem para si, se não buscares o temor do Senhor. Deus não falha. Diz que a erva seca, a flor cai, mas a palavra
que vou conseguir, longe de Deus. Então Deus diz: jovem, lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade. Não arrume as malas e vá sem o Senhor. Não arrume as malas e vá sem o Senhor. Porque no versículo 18, ele diz: agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito? Diz Deus que deixaram a adoração aqui, deixaram o altar de Deus e saíram dele e foram a caminho do Egito. O que é que Israel é à procura no caminho do Egito? Alianças com os generais egípcios. Deixou o altar, a adoração a Deus, o temor do Senhor, e partiu no caminho da Síria. Em troca de que caminhou Israel a caminho da Síria para estabelecer parcerias com os generais assírios, porque os seus exércitos eram poderosos e fortes. Ao longo da vida, sem Deus, parcerias estratégicas não vão lhe ajudar. Amém. Porque ele pergunta no versículo 18: que te importa então agora, ó Israel? Qual é o lucro que tirou dessa sua peregrinação ao Egito, dessa sua peregrinação à Síria, e deixaram-me aqui no altar? Não arrume as malas e vá à sua jornada sem Deus consigo. Porque vai acontecer aquilo que diz no versículo 19: a tua malícia te castigará, as tuas apostasias, isto é, a sua desligação da fé, da palavra de Deus, o seu rompimento do compromisso com a palavra de Deus, isso vai lhe castigar, diz Deus. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que é amargo, é doce no princípio, mas é doce porque o diabo cria uma película dulcificada externamente, para que ao provar sinta a doçura. Mas Deus diz que a camada doce vai durar algum tempo. Então vem a camada profunda que é amarga, quando já estou matado a elas. Então Deus diz: saberás que é amargo. Porque depois de acabar a película adocicada, vem a camada amarga e Deus diz: saberás, porque vais provar. A Bíblia diz que vais provar. Não diz que voltarás lá sem ter provado. Diz que vais provar e vais saber. Então não se pode ir além sem a palavra de Deus. É perigoso. Então ele diz o Senhor, no versículo 19: mas que Senhor diz isso? O Senhor dos exércitos. Por quê? Porque a Bíblia é clara que nós temos inimigos espirituais que andam ao redor procurando a quem tragar, como leão feroz procurando a quem tragar. E enquanto eu não estiver com o Senhor, eles vão me tragar e vão me esmagar. Então Deus diz que eu, o Senhor dos exércitos, vos digo que vocês saberão quão amargo é estar longe da minha palavra e seguir a jornada sem mim. No versículo 36, versículo 9 do Salmo diz que em tua luz vemos a luz. O que isso significa? Em tua luz vemos a luz. Em tua palavra, porque a Bíblia diz que em Salmos capítulo 105, versículo 19, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Não posso ir sem Deus, sem a palavra de Deus, porque andarei em trevas.
e cairei em várias armadilhas. Mas quando eu pego a palavra de Deus e deixo ela me instruir e guiar os meus passos a cada dia, as minhas decisões, diz a palavra de Deus, verei a luz. Em hebraico, o que significa? Significa que eu hei de viver. Verei a vida. Viverei a vida que Deus tem para mim na sua plena realização. E frutos desta vida, porque o ramo que está vivo, que está ligado à fonte da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, até diz que há uma evidência de que está ligado em Cristo Jesus, que é frutos. Frutos são obras visíveis por todos. Quando não há frutos da minha relação com Deus, há morte em mim, não há vida em mim. Não nos deixeis enganar, porque a própria Bíblia diz que pelo seu fruto conhecereis a árvore, pelos resultados do seu trabalho, pelo resultado do seu viver, pela forma como vive, e aquilo que lhe serve, aquilo que produz, vamos conhecer a árvore. Os resultados demonstram quem eu sou, demonstram quem o irmão é. Então, quando eu pego a palavra de Deus e deixo ela instruir a minha vida, vai gerar frutos. Frutos esses que são fruto do meu viver com Deus, fruto da realização do meu viver com Deus, frutas da ação de Deus sobre a minha vida, e que vão se manifestar não de forma escondida, mas de forma visível, para que vejam e reconheçam ao Deus a quem eu sirvo. Para que vejam e reconheçam ao Deus a quem eu sirvo. Para que vejam e reconheçam ao Deus a quem eu sirvo. No Eclesiastes capítulo 12, versículo diz, lembra-te. Em hebraico significa, torna conhecido o Deus, o seu Criador. Mas só se tornará conhecido através dos frutos do seu viver, da ação poderosa de Deus sobre os seus negócios, da ação poderosa de Deus sobre todo o seu trabalho debaixo do sol, e fará Deus brotar fruto. Porque quando Deus age, tem que haver respostas, tem que haver produção. Porque diz que o reino do céu é como a semente da mostarda, que é pequena e é lançada no chão. Quando ela brota e germina, ela germina e dá a luz a um arbusto maior do que aquelas que têm sementes grandes. Quando eu estou com Deus, estou habitando nele e fazendo aquilo que ele diz, a Bíblia diz que é como uma semente, um grão de mostarda, que quando ela brota com um arbusto maior, multiplica-se. Em Deus há multiplicação. Quando não há problema. Então Deus é tornado conhecido. O mundo tem que haver a diferença. E essa diferença tem que ser marcada pela minha obediência à palavra de Deus. Jovem, a sua obediência à palavra de Deus vai fazê-lo prosperar em vários aspectos. Porque disse o Senhor a Josué, tome cuidado, Josué capítulo 1, versículo 8, de observar diligentemente as palavras desta lei, para que tomes o cuidado de fazer tudo o que tenho mandado, para que te vá bem e prosperes sobre a terra. Para que te vá bem e prosperes sobre a terra. Mas a palavra de Deus diz na verdade o seguinte, para que faças prosperar o seu caminho. Para que faças prosperar o seu caminho. A prosperidade é determinada pela obediência à palavra de Deus. A prosperidade do jovem é determinada de acordo com a obediência à palavra de Deus. A Bíblia diz em Salmo 119, como um mancebo, como o jovem fará prosperar o seu caminho? Responde o salmista, observando a lei do Senhor, observando a palavra de Deus. Amém. Amém.
O vosso tempo é muito curto, irmãos. Muito curto mesmo. Mas damos graças a Deus por esse tempo curto. Amém? Amém? Então a palavra de Deus diz o seguinte. E para além de considerarmos Deus porque é uma manancial de águas vivas e que Ele nos guia pelas veredas da vida, a Bíblia pergunta que segue é: o que eu vou consagrar ao Senhor? O que eu vou consagrar ao Senhor? Eu consagrarei ao Senhor em primeiro lugar o meu coração. E vou depositar o meu coração no Senhor, na Sua palavra. Amém? A primeira coisa que eu devo consagrar ao Senhor, meu jovem, é o meu coração. Ao Senhor. E na Sua palavra. Para que meu coração possa se assentar sobre as promessas do Senhor e possa se firmar nele. Então, o coração da jovem e o coração do jovem vai conhecer o que é paz e quietude na sua vida. A Bíblia diz que, rapidamente, o tempo não nos chama a favor. 2 Crônicas, capítulo 16, 18, versículo 9, diz o seguinte: a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz o seguinte: a palavra de Deus. Versículo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com Ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Diz a palavra de Deus que os olhos do Senhor vagam toda a terra. Para que efeitos? Para mostrar-se forte, para mostrar o seu poder. Mas o seu poder, através de quem? Diz a palavra de Deus: daquele cujo coração é perfeito para com Ele, daquele cujo coração foi entregue ao Senhor, daquele cujo coração pertence a Deus. Amém? Amados irmãos, quando Deus escolheu Davi para reinar sobre Israel, a Bíblia nos diz que Samuel foi à casa de Jessé, de acordo com a palavra de Deus, e desceu a Belém. E quando chegou à casa de Jessé, ele disse: eu vim sacrificar ao Senhor. Então a palavra de Deus nos diz em 1 Samuel, rapidamente, vou ler alguns versículos para concluir a minha preleção e graças a Deus, na esperança de que os irmãos terão sido abençoados com o que ouviram, pois o nosso tempo é extremamente curto. Amém? Glória a Jesus. Mas tem muito mais para os irmãos aqui, mas pela graça de Deus vamos ver se resumimos aquilo que é possível. Então a palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 16, versículo 6: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, primeiro aspecto, nem para a altura da sua estatura, segundo aspecto, porque tenho rejeitado a ele. Amém? Mas irmãos, Deus não olha para a aparência. A Bíblia diz que os olhos do Senhor varem toda a terra. Ele corre pelas vilas, Ele corre pelas aldeias, Ele corre pelas zonas rurais e pelas cidades. Ele corre pelas famílias humildes e famílias ricas. Ele corre pelas casas dos príncipes, pelas casas dos servos, para buscar aqueles cujo coração é dele. Corre pelas empresas, corre pelos institutos, corre e vai todo o sítio para buscar aqueles cujo coração é dele. Se o seu coração não estiver do Senhor, a Bíblia diz que a Eliade, ele diz que eu tenho rejeitado. Ele é bonito, ele é alto, ele é forte. Tem um estereotipo ideal para ser um rei, mas tenho rejeitado. Porque eu rejeitei no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes à sua aparência, nem à altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem.
Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. No versículo anterior vimos que Ele está olhando, varre, à procura daqueles que têm o coração entregue a Ele. Onde é que está o seu coração? A quem entregaste o seu coração? Quais são as coisas que ocupam o seu coração? É o prazer e a obediência da palavra de Deus ou é a satisfação dos desejos da sua carne? Então a palavra de Deus diz o seguinte: a quem Deus mostra a sua força, a quem Deus demonstra o seu poder através dele, exaltando dentre a média das pessoas, destacando-os dentre os demais, é aquele cujo coração está nele. Se o seu coração não estiver no Senhor, dificilmente Deus vai trabalhar através de si para mostrar a sua grandeza, engrandecendo assim e todos os seus negócios, os seus estudos. Dificilmente Deus vai mostrar o poder deles enquanto o seu coração, hoje, nesta manhã, não se voltar para o Senhor. Porque Deus olha para o teu coração antes de tudo. Aonde está o seu prazer? Aonde está a sua satisfação? Aonde está a sua alegria? É na palavra ou é em Ele ou nas suas próprias satisfações e nos seus próprios assuntos e nos desejos da sua carne? O coração, a Bíblia diz que passaram 7 homens. Eu disse que nenhum deles Deus escolheu. Acabaram os 2 filhos. Disse não, há um rapaz lá no fundo, lá no campo, com as ovelhas. E já estava com pressa, porque entendeu que dentre aqueles 7 sairia o rei. E já tinha sido posta a mesa para comer e celebrar. Então a Samuel disse: não vamos sentar à mesa antes que ele venha. Então veio o rapazinho, todo sujo, cheirando as ovelhas com que ele ficava sempre. Mas a verdade é essa, meu amado irmão: o rapazinho tinha uma harpa lá no canto e tocava louvores ao Senhor. Aleluia. O rapazinho tinha uma harpa no campo e tocava louvores ao Senhor enquanto pastava o seu gado ou o rebanho do seu pai. Amém. Como é que ocupa o seu tempo? Como é que ocupa o seu tempo? Paulo diz que remia o tempo. Em grego quer dizer compre o tempo. Paulo diz remia o tempo, compre o tempo. Paulo diz remia o tempo, compre o tempo. Em grego quer dizer comprar, resgatar o tempo. Porque os dias são maus. Efésios capítulo 5. Remia o tempo, comprar o tempo, resgatar o tempo. O que isso significa? São 24 horas que eu tenho. Qual é o tempo que eu devo resgatar? Tenho que resgatar 25 horas? Não! A verdade é que se tens que resgatar, uma coisa nunca foi tomada de si. O seu tempo foi tomado de si. Por uma outra agenda. Para que não dediques, não invistas naquilo que vai produzir frutos que estão explícitos na palavra de Deus. Então Paulo diz: remio o tempo. Como é que eu gasto o meu tempo? Como é que eu faço a gestão deste meu tempo? Paulo diz que remir, comprar, adquirir o tempo. O que quer dizer isso? Quer dizer, faço um inventário das coisas que eu gasto tempo no ano e deixo algumas para colocar outras. Dentre elas, Paulo diz a Timóteo, diz que persiste em meditar, em ler primeiro, em ler. Os cristãos foram chamados para ler a palavra. Paulo diz que persiste. Persiste por quê? Porque há sempre uma tentação para não ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nas tuas escrituras tem sabedoria. E a palavra de Deus diz que sabedoria, com a sabedoria se constrói uma casa. E com a inteligência se estabelece. Com a sabedoria se constrói um negócio. Com a inteligência se estabelece. Com a sabedoria se estabelece a família. Então, de onde é que vem a sabedoria? A palavra de Deus diz que o princípio do temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Então a palavra de Deus diz: onde é que eu vou encontrar o temor do Senhor? Disse Deus a Moisés, Deuteronômio capítulo 31, versículo 12, versículo 13, diz: juntai homens e mulheres, para que possam ouvir a minha palavra, para que aprendam de mim, aprendam a temer ao Senhor, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que estabelece, que constrói, que edifica, que protege, vem pelo ouvir da palavra
vai demonstrar o poder em relação vai demonstrar o meu poder através daqueles que me temem a mim. Aleluia. Para eu ler a palavra e meditar nela, preciso de tempo. E para eu encontrar o tempo, tenho que deixar algumas coisas que ocupam o meu tempo irem-se embora da minha vida. Persiste em ler. É uma disciplina que o jovem deve desenvolver na sua vida. Porque a falta da leitura e da apropriação do conhecimento de Deus não levam a sucesso. Não levam a sucesso. O sucesso do jovem está em conhecer. Está em aplicar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, diz Jesus, é como o homem que plantou a sua casa sobre a rocha. É como o homem que plantou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, caiu sobre ela. Soprou o vento, abateu sobre ela e ela permaneceu firme por causa da aplicação da palavra de Deus. A aplicação da palavra de Deus. Pedro disse Jesus, porque não tens peixe? Ele diz, trabalhamos toda a noite. Trabalhamos toda a noite. Trabalhamos toda a noite. O trabalho sem a aplicação da palavra de Deus é improdutivo. É improdutivo. Vamos acabar 10 anos, 20 anos à procura, a amassarmos, a trabalharmos, mas não vamos conseguir colocar o fruto do trabalho numa balança e ela equilibrar a balança, porque não tem substância em si. Quando não há aplicação da palavra de Deus nos negócios, nos estudos do trabalho, não há produção. Então Deus disse, Jesus disse a ele, lança as redes. E ele disse, olha, não é tempo para pescar agora, porque já é dia, pesca-se à noite. Mas ele disse, por causa da sua palavra, por causa da sua palavra, tem que chegar um tempo, uma proteção, uma habilidade na sua vida, em que você diz, porque a sua palavra não diz, ainda que o benefício pareça muito próximo, mas porque a tua palavra diz que este não é o caminho, eu vou deixar isso ir embora. Eu vou deixar isso ir embora. Jovens, a Bíblia diz que não se junteis com um jugo desigual. O jovem que não conhece a Jesus não está qualificado para casar consigo. Quer me odeie, quer não, lamento lhe informar que o jovem com quem namora e que não conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não está qualificado para ser o seu esposo. A jovem que não conhece o Senhor Jesus Cristo, lamento lhe informar, pesquisa a palavra de Deus, pode insistir com isso, mas há de pagar as consequências de não ouvir a palavra de Deus. Não está qualificado para ser o seu esposo. Não está qualificado. Lamento lhe informar isso. O que vou fazer com os meus sentimentos? Não sei. O Espírito Santo vai me ajudar com isso. Aleluia. Glória a Deus. Não sei. O Espírito Santo vai me ajudar com isso. Porque Ele é o Consolador. Ele é o que conforta. Ele é o que dá força para você vencer isso tudo. Então tem que chegar esse tempo que diz, por causa da sua palavra, eu não vou além com este relacionamento. Não posso continuar consigo, mas por causa da palavra de Deus. Quando ele disse por causa da sua palavra, ele lançou as redes. Depois de lançar as redes, por causa da palavra de Deus, que ela não volta vazia. Ela não volta vazia. O homem pode ir de bolsos vazios.
vazios. Pode ir vazio pelo caminho da obediência à palavra de Deus, mas há de retornar cheio. Há de retornar cheio. Há de retornar cheio. Porque Deus não mente. Então Pedro, quando puxou as redes, estava tão pesado, tão carregado, que as redes começaram a romper, porque não conseguiam conter tanto peixe. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela volta rica com as coisas que ela disse que ela vai fazer. Então aquele jovem que encontrar tudo de todos, coloca-se no seu coração na palavra de Deus, não vai ser desapontado, não vai ser envergonhado, porque Davi disse: olhei para si, os que olharam para si não foram envergonhados. Aquele que ouvia a palavra de Deus, ainda que zombem dele, os mesmos que zombam, amanhã virarão para pedir o conselho, a orientação, porque onde ver os frutos, a realização do poder da fé, na palavra de Deus. Vamos levantar para orarmos. A Bíblia diz que em Provérbios 23, versículo 16, diz o seguinte: a palavra de Deus: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. A palavra de Deus diz em Provérbios 23, versículo 16: dá-me, filho meu, o teu coração. É Deus que faz assim hoje o teu coração, porque Ele pagou um preço tão grande na cruz do Calvário, e Ele comprou o seu corpo pelo sangue, e este corpo já não pertence a ti, diz o apóstolo Paulo, porque foste comprado por preço. Então esse corpo já não pertence a ti, pertence ao Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã o Senhor Jesus Cristo, Ele quer trabalhar na sua vida. Mas a palavra de Deus diz: dá o seu coração ao Senhor, e confie e atenta para os seus caminhos, para obedecer a sua palavra. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. Dou-te graças pela tua honra, pela